glória e adoração. Aceita o nosso culto, Pai. Sabemos que somos imperfeitos, mas agora estamos aqui para dar o melhor do nosso louvor ao Senhor. Queremos aprender cada dia mais a te louvar cada vez melhor. Tudo o que fazemos aqui é para o louvor do teu nome, Pai. Consagramos este culto a ti. Queremos de verdade que seja um momento de bastante liberdade, de bastante intimidade entre o nosso espírito e o espírito do nosso Senhor. Conduz cada movimento que fizermos aqui, que nós todos caminhamos um pouco mais na direção do nosso Salvador. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Vou te convidar a ler comigo, é um salmo pequeno, apenas 5 versos, salmo de número 100. Vamos ler juntos? Assim diz a palavra do Senhor. Celebrai com o Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Você pode sentar? Nós estamos aqui cumprindo uma orientação do salmista. Nós vamos dar graças ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Não apenas cante, louve, glorifique a esse Deus precioso. Vamos louvar ao Senhor. Queria já te convidar a ficar de pé. Somente pelo sangue
Durante esse próximo cântico, a gente vai fazer que nem semana passada. Você fique à vontade para acompanhar no ritmo. Na falta do nosso carrom, convidar você a seguir aqui a orientação da Arina, mas é super simples também, é aquela música que a gente já conhece. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. É quem traz paz, é quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça, reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A igreja pode sentar? E pelo que Ele tem feito a nós. Nós não vamos mais nos levantar, né? Porque o momento não é propício. Mas domingo é um dia de nós colocarmos diante de Deus todos os nossos motivos de gratidão. Então, eu vou pedir para você, se você tem no seu coração, mergulha no seu coração, um motivo de gratidão, eu quero te convidar agora
a você ficar alguns momentos em oração silenciosa e colocar diante de Deus os seus motivos de gratidão. Queria que você orasse aí no seu lugar, que você se colocasse diante de Deus e dissesse: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor é, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim. Converse com o Senhor, abra o seu coração e coloque diante dele os seus motivos de gratidão, exclusivamente. Vamos orar. Senhor, nós podemos olhar para a nossa história e identificar a Tua mão. Podemos olhar para a nossa vida e identificar a Tua digital. O Senhor tem sido bondoso para conosco. A Tua graça tem enchido as nossas casas. Nós conseguimos reconhecer e Te louvamos porque sem o Senhor nós estaríamos perdidos. Mas o nosso lamento encontra na Tua presença o lugar certo, porque o Senhor reconhece as nossas fraquezas e cuida das nossas feridas, fortifica e nos prepara não apenas para as batalhas, mas para as conquistas que o Senhor tem de antemão preparadas para nós. Nós agora estamos aqui para agradecer pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia, que é de geração em geração. O que ouvíamos, hoje contamos. O Senhor é bom e as Suas misericórdias se renovam a cada manhã, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida dos meus irmãos. Te louvamos pelo Teu cuidado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Nós temos muitos motivos de gratidão, e um motivo especial de gratidão pela presença ilustre. Muito obrigado. Você é cuidadora? É a cuidadora dele? Seu Carlos Bittencourt. Seu Carlos, é um prazer tê-lo conosco. Muito tempo que a gente estava com saudade do Senhor. Essa pandemia acaba nos afastando, né? Seu Carlos é um menino, tá o quê? Com 85? 85, um adolescente, não é verdade? E hoje ele veio nos fazer uma visita. A gente sabe que não é aconselhável, né? A gente não pode impedir ninguém entrar na igreja, né? A razão pela qual hoje está todo mundo de máscara,
A gente passa álcool gel, afere a temperatura quando entra na igreja. Esse é o procedimento padrão. E a gente não tem prazo para ter reservado a nossa vida. Agradecemos a Deus porque Ele tem cuidado de nós. E cremos que o pior já passou e que em breve estaremos todos reunidos de volta na igreja, né? Sem essa necessidade de distanciamento. Quero agradecer a você que nos visita nessa manhã, né? Se fosse outros tempos, nós iríamos até você, lhe daríamos um abraço gostoso, né? Diríamos muito obrigado por estar aqui, mas infelizmente o momento não permite, né? Nós tivemos 2 festas de arromba, uma na sexta, outra no sábado. Sexta aniversário da Arina, sábado aniversário do João. Parou Niterói, os nossos irmãos aniversariaram, foi uma coisa assim, deu até no Jornal Nacional, impressionante. E essa semana é aniversário do Lucas, né, Lucas? Ele ainda está definindo onde é que vai ser aí, que ele está convidando todo mundo. A Isabel já falou que está com os convites aí de distribuir. E o Lucas, que 22? 21? Eu não me canso. Ele fica com vergonha, eu peço perdão, mas eu não me canso. Não entendi. Aniversário, mas qual deles? O Júnior. Ei, menino, aniversário do Júnior. Um abraço aqui, nós vamos catapultar um abraço lá para Campinas. Maravilha. Deus abençoe. Teu irmão melhorou? Que mal lhe pergunte. Melhorou, né? Graças a Deus. O Isaac estava meio ruinzinho, mas já está melhor. O Lucas faz aniversário amanhã. E quarta-feira é o Isaac. Cadê? Não é isso? Ei, que coisa boa. Cara, eu falo assim, mas eu falo com o coração cheio de gratidão, Lucas, do fundo do meu coração, de verdade. Quando eu cheguei aqui, as crianças, é lógico que ele destoava, né? Aquele varapau no meio das criancinhas aqui, mas é uma alegria saber. Opa, obrigado, irmão. Aqui, meu irmão, Roberto. Esse aqui que é meu, isso aqui é deles. Agradecer a Deus, porque depois de tanto tempo, você continua aqui, firme no Senhor, tocando na igreja. É uma alegria ver o seu crescimento, do fundo do coração, né? Adna e Daniel. Adna, Daniel, é irmão do Ronaldo? Isso, não precisava contar, né? Irmão do Ronaldo. Muito obrigado pela presença de vocês. Sintam-se em casa. Levem um abraço da nossa igreja querida. Tá bom? Irmãos. Irmã, eu não escuto, perdão. Tá bom. Depois do culto vai ter uma reunião das meninas da SAF aqui, tá bom? Dizer para vocês o seguinte, irmãos. Deus é infinito misericórdia. E o Vicente já está em casa. O Vicente é o filho dos nossos irmãos Carlos e Stephanie, né? O Vicente estava com tanta vontade de vir ao mundo que ele nasceu 3 semanas antes, né? E ficou com um pouquinho abaixo de peso, mas ficou na incubadora, que diz, né? Na incubadora uns dias e ganhou peso, melhorou. Infelizmente já está em casa. Eu estou brincando com o Carlos, né? Eu falei, Carlos, agora é o dia de você se alegrar em noites sem dormir. Mas faz parte de todo o processo, é uma alegria. E nós dividimos com os irmãos os motivos de gratidão da nossa igreja. É muito bom poder ver, tá bom? Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao verso 5. Assim diz a palavra do Senhor. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade.
porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. E eu acho que esse texto reflete muito o que nós temos feito, irmãos. Porque nós temos, como uma igreja pequena, como uma igreja humilde, como uma igreja simples, nós temos entregado o nosso dízimo mensalmente. Nós temos colocado diante do Senhor a fidelidade que Ele tem tido conosco. O Senhor é fiel e nós temos devolvido ao Senhor um pouco do muito que Ele tem feito conosco. E por isso que nós ofertamos com alegria. E, como o texto diz, eles superabundaram em sua generosidade. Nós temos tido a oportunidade de receber ofertas e mais ofertas mensalmente para ajudar na nossa Bolsa do Amor. A Bolsa do Amor estava ajudando 8 famílias. Agora nós estamos ajudando 6 famílias, porque pela graça de Deus, 2 delas já não estão precisando mais. Mas continuamos a ajudar outras 6 famílias, não são 6 pessoas. São famílias que estão precisando da ajuda da igreja. E por isso nós queremos contar com a sua generosidade em alegria, como o povo fazia aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos cantar mais um louvor e queremos que você que veio preparado, que você participe com alegria. O diácono vai passar com a salva e você não precisa sair do seu lugar, porque o momento agora não permite. E enquanto nós louvamos, você é convidado, você que veio a participar com alegria do momento do ofertório. Convidar você a ficar de pé novamente. É bastante para mim a graça do Senhor. É bastante para mim a tua graça, receber a salvação do teu perdão. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus vou viver. É bastante para mim a tua graça, a tua graça. É melhor que a vida, a tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te Meus lábios te louvam e a te bendirei. Em teu nome minhas mãos levantarei. As minhas mãos eu eu levantarei. as minhas mãos eu levantarei. Meus lábios te Meus lábios te louvam e a te te bendirei. Em teu nome minhas mãos levantarei. Em teu nome Minhas mãos levantarei. Glória a Deus. Amém. Senhor, te louvamos pela fidelidade do teu povo. Te louvamos porque tu tens agido através da tua comunidade. Multiplica os nossos recursos para que cada vez possamos atingir com mais eficiência a expansão do teu reino através da vida de cada um de nós. Dá sabedoria àqueles que vão administrar os recursos para que usem, Pai, da melhor forma, da forma mais adequada para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, amém. Eu queria te convidar ainda a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Não, perdão, pode sentar, porque antes de nós vamos ver o nosso teaser, pedir para o Roberto apagar aqui
nós vamos ouvir o teaser, que é o tema da mensagem do mês de outubro. Capítulo 2, dos versos 8 a 10. Efésios capítulo 2, do verso 8 a 10. Lembrando que você que está aqui, você que está em casa nos assistindo, você tem a oportunidade de ofertar também, né, com a nossa depósito online, depósito no banco. Eu queria que você orasse, como nós lemos no texto, que você usasse de generosidade, porque a situação, né, por conta desse momento de pandemia, tem sido um momento bem crítico do ponto de vista financeiro. Ore, Deus não vai deixar de sustentar o seu povo, e é através da sua generosidade que a igreja é sustentada. Tá? A gente não pode deixar de falar a verdade para a nossa congregação. O momento é bastante delicado, e eu tenho certeza que é através das nossas vidas que Deus vai movimentar e vai mudar essa história. Carta de Efésios, capítulo 2, dos versos 8 a 10. Senhor, a Tua palavra foi escrita para a nossa orientação. Permita que já a partir da leitura do texto, nós entendamos, Pai, a Tua boa, agradável e perfeita mensagem. Texto tão conhecido, mas fala algo novo ao nosso coração. Permita que o novo do Senhor seja ministrado a nós. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler juntos? Pedir para você se colocar de pé, para nós lermos esse texto. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos ler? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos ler de novo? Agora é para ler de verdade. Vamos lá? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pode sentar? Irmãos, nós somos, na imensa maioria, presbiterianos. Nós estamos numa igreja presbiteriana. E os versículos 8 e 9 de Efésios capítulo 2, eu acho que todo presbiteriano aprende depois do Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse é o primeiro. Aí depois vem Efésios capítulo 2, verso 9 e 10. Porque pela graça sois salvos. Porque nós presbiterianos temos essa noção muito clara e definida de que a salvação é pela graça. É um dom de Deus. Está escrito. Não é de obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom é algo que você não fez por merecer. Deus te deu. E é uma premissa teológica, calvinista, reformada, muito bem consolidada. Isso é um concreto, armado, e solidifica a nossa teologia. Uma vez salvo, salvo para sempre. E isso é uma grande verdade. Porque se nós somos salvos pela graça, se a salvação é um dom dado por Deus, nós não podemos perder algo que Deus dá. É dele. Quem é que vai nos tirar da mão de Deus? Quem pode nos separar do amor de Deus? Lá em Romanos.
Nem poder, nem altura, nem profundidade, nem tristeza, nem dinheiro, nem diabo, nem nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. E aí tem sempre aquele pensamento, né? Mas então se nós não vamos perder a nossa graça, não vamos perder a salvação, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida? Não, meu irmão, claro que você não pode fazer o que você quiser da sua vida. Você não pode fazer o que você quiser da sua vida como casado. Experimenta na sua vida de casado, você vai fazer o que quiser. Eu vou fazer o que eu quiser. A vassoura vai cantar no teu lombo, não tem jeito. Você não faz em casa o que você quer. Aí com Deus você vai fazer o que você quer. Toda a vida, ela tem os seus parâmetros. E o Senhor colocou parâmetros na nossa caminhada também. Aquele que nasceu de novo não tem prazer no pecado. Os frutos que nós dermos vão fazer conhecer quem somos e qual é o Deus que servimos. Essas são as bases bíblico-teológicas que fundamentam um dos alicerces da fé cristã, que formatou aquelas 5 solas, né, do período da Contra-Reforma. Lembra que nós conversamos a respeito disso? A Reforma Protestante. Eu vou fazer um resumo muito breve, que senão toda semana nós vamos ter que repetir o mesmo pedaço de sermão, e aí não é o caso, né? Mas a Reforma Protestante foi o resultado de um movimento que já acontecia na igreja há muito tempo. Aprove Deus usar o monge Martinho Lutero a pregoar aquelas 95 teses na catedral lá da Alemanha, de Wittenberg, 31 de outubro de 1517. Ali foi um marco histórico de onde a igreja deixou de ser uma e passou a ser 2. Ou pelo menos o início dessa caminhada. Não se tinha noção, à época, da vultosidade da a igreja católica, que era a única igreja na época, não tinha noção de que apenas um monge seria capaz de criar um movimento. Lógico, a gente olha para trás e percebe que não era apenas um homem, mas era Deus usando aquele homem. E gerou um movimento que culminou na cisão da igreja. Quando a igreja se deu por conta do que estava para acontecer, gerou um movimento histórico que a gente, todo mundo já leu nos livros de história do colégio, chamado de Contra-Reforma. Foi um movimento para sepultar aquilo que estava nascendo, aquele nascedouro daquela nova igreja. Quando os evangélicos reformados estavam percebendo que estavam sendo atacados, eles lançaram as bases daquilo que era a teologia que eles acreditavam, que foram conhecidas como as 5 solas. Sola do inglês, do latim, significa somente, só, né? Nós estamos vendo, nós já vimos sola escritura, solo Cristo, só o Cristo. Hoje veremos só a graça. Domingo que vem só a fé. No último domingo, só lhe deu glória, só a Deus dá glória. Essas são as bases do que a igreja que estava nascendo, isso mais ou menos um século depois da Reforma. Isso não foi teorizado por Calvino nem por Lutero. Não se sabe ao certo quem foi que teorizou isso, mas ficou fincado como as bases da teologia dessa igreja que estava nascendo. Contra movimentos equivocados, que nós já falamos, né? De querer usar a igreja para benefício próprio. Enriquecimento ilícito, como a indulgência, enfim. E as pessoas falaram, nós somos salvos somente por Cristo. Ele se revela a nós através da Escritura. Nós compreendemos que isso é graça. E nós nos apropriamos disso pela fé. E por isso somente a Deus damos glória. Essa é a base da nossa teologia. E esse texto de Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, basicamente, eles são o ponto central dessa graça que nos une a Deus. Lembra que nós conversamos eu acho que foi no primeiro domingo, que tudo se resume, ou tudo aponta
para um projeto de redenção. Desde o início, Deus estabeleceu um plano de redenção para a humanidade. Primeiro, todo dia ele conversava com Adão na virada do dia, né? Dava 5 horas da tarde, estivesse onde estivesse, Adão batia um papo com Deus. Pô, isso devia ser muito legal, cara. Devia ser muito legal. Aí Adão pisa na bola, são colocados para fora do paraíso. O povo começa a se afastar de Deus, Vem a Torre de Babel. Aí Deus chama um homem chamado Abraão e fala: filhão, é você. De ti farei uma grande nação, através da sua família todas as nações da terra serão abençoadas. Mas se nós pegarmos o livro de Josué, capítulo 24, nós vamos ver que a família de Abraão era uma família idólatra. Está lá escrito. Se eu não me engano é versículo 6. Depois você dá uma pesquisada aí. O livro de Josué fala. A família de Abraão era uma família idólatra. Por que eu estou te dando essa informação? Para que nós entendamos que a escolha de Abraão foi fruto exclusivamente de graça. Nada foi feito por aquele homem para merecer ser pensado por Deus e dar início a uma nova dinastia. O povo que vive sob a orientação de um rei. Contudo, a gente percebe que o projeto de Deus para este povo, o povo virou as costas e o povo falhou fragorosamente nessa proposta de viver debaixo das mãos de Deus. E Deus estabeleceu novos projetos de redenção através de reis. Deus escreveu através do envio do seu Filho, finalmente, para mostrar para nós o caminho que deve ser seguido. E Deus envia Jesus. E Deus escolhe a mim e a você, da mesma forma que escolheu Abraão, para restabelecer o seu pacto, para restabelecer a sua família, para mostrar ao mundo, através da minha vida e da sua vida, que existe um povo diferente, não melhor, mas um povo diferente, que vive debaixo de uma legislação única, milenar, e que esse povo, escolhido exclusivamente pela graça, porque assim como Abraão, eu e você não tínhamos absolutamente nada para oferecer. E Deus nos escolhe com a intenção de fazer de mim e de você um novo Israel. A intenção de Deus é que através da minha vida, da sua vida, da nossa comunhão, cada vez mais pessoas se agreguem à nossa família, cada vez mais a família de Deus cresça. Mas a perspectiva, irmãos, não é que nós sejamos grandes para fazer o nosso nome grande. Sabe aquela dimensão da Torre de Babel? As outras nações vão nos ver e vão nos temer porque nós somos grandes. Nós não queremos crescer para ficarmos ricos e famosos. Nós não queremos crescer para tornar o nome da nossa igreja relevante, marcar a história. Olha, houve uma igreja em determinado período e o povo que lá estava, se falarem ao nosso respeito, ótimo. Mas nós queremos que falem da história que Deus fez através de nossa vida. Porque o que importa não é o meu nome nem o seu, mas o que Deus tem feito através da vida de pessoas pequenas, incapazes, mas que se colocaram à disposição dele. E é aí que eu quero que você entenda, que se essa teologia solidifica a nossa fé, ela aponta para os de fora, porque a salvação que Deus nos deu, ela não é um privilégio, ela é uma responsabilidade. E muitas vezes nós nos agarramos apenas no privilégio. Eu sou salvo, ufa. Sabe, que nem prova de final de ano, passei, não vou ficar de recuperação. Que coisa boa, Deus me salvou, meu nome está no livro da vida e agora acabou a história. Não, não acabou a história. Deus jamais salvaria a sua vida sem colocar nisso um propósito. Lembra da história de Abraão? Que Deus o chamou para que através da vida deles muitos fossem abençoados. Da mesma maneira, nós somos salvos
para mostrar ao nosso tempo essa filosofia que está dissonante com a filosofia do nosso tempo. E aqui é que essa mensagem da reforma, ela não apenas é necessária. Mensagem da reforma não, né? Essa mensagem bíblica, ela não apenas é necessária, mas ela é definitiva. Porque a religião do nosso tempo se chama egoísmo. As pessoas estão cada vez mais isoladas, buscando dentro dos seus próprios universos aquilo que é melhor não para todo mundo, mas para mim. Ontem eu estava vendo um filme, esqueci o nome, senão eu falava para vocês, de uma realidade que é bem próxima daquilo que a gente vive. O rapaz ficou desesperado porque aplicou um dinheiro no mercado de capitais, numa empresa que garantia uma lucratividade de tantos % ao ano. Só que o dono da empresa era uma pessoa de um caráter duvidoso, pegou o dinheiro de todo mundo e foi fazer negócios escusos com um representante de um sindicato, de uma mineradora lá na África, de um país da África, pensando o seguinte: qual é o pensamento do cara? Nós vamos gerar uma greve, aí cai o preço do ouro, que era, não me lembro exatamente, aí nós compramos ações dessa empresa, aí acabamos com a greve, o preço volta a subir e nós ficamos muito mais ricos. E aí pagamos os dividendos das pessoas que nos deram dinheiro e ficamos com um lucro exorbitante. Só que ele não contava que o dono do sindicato fosse mudar a história. Ele falou o seguinte: não, nós não vamos sair dessa greve, porque nós queremos os nossos direitos, e se for o caso, nós vamos ficar 20 anos em greve. Com isso, as ações não subiram, todo mundo perdeu dinheiro, e o sujeito começou a inventar um monte de desculpas para não ter que pagar todo mundo o dinheiro que ele pegou. Mas há uma fala dele, no final do filme. Sabe quando um negócio acende a sua cabeça? Porque esse sujeito que trapaceou, ele falou para o menino lá que estava criando uma quizumba, botou bomba e estava com arma na cabeça do mundo, e falou assim: olha, você aplicou o seu dinheiro porque você queria os seus 18% no final do ano, não é isso? Ele, claro, mas você nunca se preocupou em saber como é que isso era ganho. Você nunca teve intenção de saber como era ganho, você só queria o seu lucro no final do ano. Cara, aquilo, eu parei naquela frase, porque essa é uma grande verdade. Nós queremos o lucro. Como isso vai acontecer não é importante. O importante é o dividendo que a gente vai ganhar no final do ano. O que for preciso fazer para isso, pouco importa. Se necessário for nós abandonarmos família e filhos, eles ficarem em segundo plano, cara, nós precisamos ganhar dinheiro. O mundo é movido por dinheiro. E a gente percebe que essa é a fala que gerencia o pensamento coletivo. Nós vivemos para o dividendo, para o lucro. Qualquer conversa que você tiver, em qualquer direção, essa é a perspectiva. Seja no trabalho, seja no casamento, seja nos seus sonhos. O que você vai ganhar com isso? Qual é o lucro para você no final dessa operação? E aí vem o pensamento da graça, que diz o seguinte: você não está pensando no lucro. Porque Jesus, quando alcançou a sua vida, ele não tinha nada a ganhar com você. E comigo? Não tinha nada. Ele só pensou o seguinte: se eu não entrar na vida do Roberto, se eu não entrar na vida da Márcia, se eu não entrar na vida da Liliane, esse povo está perdido. Perdido. Se eu não for até eles, eles estão perdidos. Muito pelo contrário,
O dividendo dele foi negativo. Não sei nem se existe essa linguagem, né? Ele estava lá, glória e poder, no ar-condicionado. Como é que é aquele som que pega? Aquele som que tem em volta à casa, como é que é o nome daquilo? Enfim, televisão, ar-condicionado, controle remoto. Aí Deus fala para ele, o pai, assim: cara, eu tenho uma missão para você. É mesmo? É. E o livro de João diz que o Senhor Jesus foi voluntariamente entregue por mim e por você. E é essa missão que Jesus toma, serve como exemplo para as nossas tomadas de atitude. Nossa perspectiva não é, ou não deveria ser, quanto é que eu levo nisso? Mas isso agrada aos olhos do Senhor? Através da minha vida, quantas pessoas vão poder ser abençoadas pelo que eu estou fazendo? Pelo que eu faço? Como o reino de Deus vai crescer? Porque não tem o menor sentido. Deus jamais daria para você um dom só para você. Não tem o menor sentido. O dom é dado para ser desempenhado na comunidade. Entenda isso. O dom que Deus nos dá, ele é dado para ser desempenhado na comunidade. Deus te salvou para que essa graça perfumasse o Fonseca, perfumasse a sua vizinhança. E aí é que vem uma questão que para nós é muito chocante. Eu estou lendo um livro, terminei de ler há pouco tempo. Uma igreja grande lá no Canadá, região acho que de Hamilton, eles contrataram um pastor de missões, porque eles pensaram o seguinte: nós estamos aqui com dinheiro separado e queremos investir no campo missionário. Aí contrataram um pastor para fazer um projeto. Tudo bom. Ficou lá um tempo, não sei quanto tempo exatamente, e foi apresentar ao conselho o projeto que ele tinha de missão. Qual foi a surpresa do conselho? Que o projeto que ele enviou para a igreja não estava pensando em outro país, estava dizendo para a comunidade deles que ali ao redor havia dois grupos profundamente necessitados e que a igreja nunca tinha virado os olhos para eles. E eles ficaram assim, ao mesmo tempo impressionados e envergonhados, porque enquanto igreja não estavam fazendo nada para a sua sociedade. Eu me lembro, nesse mesmo livro, ele fala na reforma de uma época, numa época, não é na reforma não, de uma igreja extremamente tradicional e muito fechada. E lembro que eles falavam assim, que havia um slogan para aquela comunidade: eles vivem para si. Vai ouvindo. Eles vivem para si. E aí houve um maremoto, um terremoto, um furacão, alguma coisa dessa proporção, e arrebentou com a cidade. E aí a igreja pensou assim: pois, são pessoas próximas a nós. Vamos reconstruir a casa de algumas delas. E aí a igreja foi reconstruir casas de pessoas que tinham perdido tudo. E aí a comunidade começou a se atinar que ali existia uma igreja. Porque pela primeira vez em muitos anos, a igreja estava estendendo o seu braço para além das suas próprias. Eu já fiz essa pergunta para você aqui, é uma pergunta muito doída. Pior do que a pergunta é a resposta. Se hoje
fechássemos as portas da Igreja Presbiteriana do Senai, qual seria o impacto na comunidade da Riodade? Já pensou nisso? Será que semana que vem teria gente aqui chorando em desespero? Puxa, fechou mais uma igreja, que terrível! Uma igreja que servia tanto à nossa comunidade, ou simplesmente não fará nenhuma diferença? Se não fizer nenhuma diferença, é porque nós não estamos espalhando o perfume de Cristo. A graça que nos alcançou não tem nos impulsionado para além dos muros da igreja. Nós não temos feito, como diz o verso 10, porque o verso 8 e 9 nós sabemos na ponta da língua, mas o verso 10 diz: pois somos feituras dele, feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para quê? Para boas obras. A razão pela qual Deus nos salvou foi para que nós fizéssemos boas obras. Contudo, e esse é um sinal às vezes muito gritante da vida de algumas pessoas, desagradável, de passar a vida inteira sem exalar o perfume de Cristo. Uma relação com Deus unilateral. Eu venho para a igreja, eu sou da igreja, tinha um pastor, né, na minha adolescência, que chamava de crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim, eu e Deus. Eu não preciso olhar para o lado, porque quando eu olho para o lado, eu percebo a dor do outro, e a dor do outro vai tomar meu tempo, você entendeu? Eu vou ter que gastar tempo, que é um bem preciosíssimo, com alguém que não tem nada a me acrescentar. Eu vou ter que fazer algo que muitas vezes vai contra o que eu penso, contra aquilo que eu acredito. E aí muitas vezes passamos 10, 20, 30, 40 anos. Irmãos, não temos o privilégio de comunicar o evangelho para ninguém. Ninguém. Eu ouvi uma vez um discurso de uma menina nova na internet. Ela falou um negócio que eu achei assim muito interessante, que algumas pessoas, ela fala assim: você deve ter parado para pensar que talvez um grupo enorme de gente nunca levou ninguém a Jesus. Nunca. Está na igreja, ó, há muito tempo e nunca levou ninguém a Jesus. E não é porque não sejam profundos ou grandes evangelistas, né? A mulher samaritana tinha 5 minutos de convertida e levou um monte de gente a Jesus, né? A Bíblia diz isso. Mas é porque levam uma vida tão fechada, tão carrancuda, tão de julgamento, que as pessoas olham e falam assim: para ser como ela não me interessa. Para ser como fulano não me interessa. Uma vida fechada, carrancuda, está sempre de mal com a vida, não fala com ninguém, está sempre querendo dizer para os outros o que os outros têm que fazer. Não. Se Jesus entrou na vida dela e fez ela ser assim, esse tipo de relacionamento com Deus não me interessa. A graça, quando entra na nossa vida, nos muda de dentro para fora. De dentro para fora. Porque Pedro negou a Jesus, mas Jesus não se afastou de Pedro. Porque Judas nunca teve o coração ao lado de Jesus, mas Jesus nunca botou Judas para fora. Porque Paulo era um facínora, homem mau. Mas Jesus foi até ele no deserto de Damasco, apareceu e falou assim: rapaz, eu te amo profundamente. E esses homens foram preciosos na história do evangelho, mas foram homens que talvez na perspectiva humana não serviriam para ser nosso vizinho de porta, mas a graça fez deles pescadores de homens.
E nós precisamos deixar, irmãos, que a graça mude a nossa vida, para que tenhamos o perfume de Cristo, para que aonde colocarmos a sola dos nossos pés, as pessoas pensem assim: caramba, fulano de tal, que pessoa bacana, eu quero caminhar ao lado dele, eu quero caminhar ao lado dela. Talvez nem saibam o porquê, mas com o tempo vai perceber que o seu caráter reflete a face de Cristo. Essa é a resposta que a salvação pela graça tem que fazer num tempo onde as pessoas só dão valor àquilo que lhes interessa. Essa é a graça que nos envolve para obras que Deus de antemão já preparou para nós. Porque Deus é tão infinito em misericórdia, irmãos, Ele sabe que se tivesse que depender somente das nossas forças, da nossa habilidade, a coisa não andava. Mas Ele fala assim: eu vou te dar a força. Você vai fazer, mas eu já vou preparar o terreno para você. Você só tem que ir. Mas ir significa abrir mão daquilo que eu creio e colocar a minha vida nas mãos do Senhor e fazer: me usa da forma como o Senhor quiser. Tira de mim os meus preconceitos, tira de mim os meus valores, tira de mim os meus desejos e coloque em mim a sua graça. Me faz ver e andar conforme o Senhor quiser. Porque se nós não deixarmos a graça inundar o nosso coração, irmãos, nós continuaremos uma religiosidade egoísta, que só vem à igreja para entender o que Deus tem para falar para mim. Mas quando a graça nos invade, nós continuaremos vindo à igreja, não para ouvir o que Deus tem para falar para mim, mas para saber o que Deus tem para fazer através de mim. Essa é a perspectiva da graça. É manipular o nosso coração para nos fazer pessoas como Jesus. E Jesus não tinha preconceito com nenhum tipo de gente. As pessoas iam até Ele. Já parou para pensar nisso? As pessoas iam até Jesus. Jesus ia até todo tipo de gente. Ele se misturava com todo tipo de gente para dar a essas pessoas a oportunidade de exalar o perfume que saía dele. E o perfume que saía de Jesus era graça. Esse tem que ser o perfume a ser exalado pelos nossos poros. Porque nós passamos por dificuldades, passamos por problemas, passamos por medos. Mas muitas pessoas perto de nós também passam por isso. Nós sabemos que não estamos sós, porque nós temos a Cristo, que nunca nos abandona. E nós temos o corpo de Cristo, que é a sua igreja, que nos fortalece. Mas tem muita gente aí fora, sorrindo, um sorriso lindo de fotografia, mas com a alma desfigurada. Para essas pessoas nós temos que ir, irmãos. Só que muitas vezes essas pessoas estão com bafo de cachaça. Muitas vezes essas pessoas vêm cheias de vício, cheias de erros. E ao invés de nós olharmos para eles e dizer assim: você não presta. Você e eu precisamos lembrar o seguinte: nós também não prestamos. Foi pela graça que Ele nos escolheu. Nós não temos o direito de julgar ninguém. Já falei para você, juiz é uma figura do Antigo Testamento, não tem juiz no Novo Testamento. Nós temos que ser movidos pela graça. O que transforma não é o meu olhar, o que transforma é o olhar de Jesus. E nós precisamos ser usados por Deus para fazer com que as pessoas queiram estar aqui na igreja do Sinai, não por conta do nosso louvor, não por conta da palavra, não por conta da comunhão. Isso é um adendo, isso é um a mais. Como dizia o técnico, né, o Vanderlei Luxemburgo, isso é um plus a mais. Grande filósofo. As pessoas têm que querer estar aqui para espelhar a face de Cristo, porque aqui tem gente
que eles olham e falam assim: caramba, eu quero ser como a Jussara, eu quero ser como a Eliane, eu quero ser como a Simone. Eu vou pedir desculpa a Jussara, mas ela, eu já falei para ela isso, é o maior exemplo que eu tenho, é um exemplo da minha vida. Amo. Então, momentos mais duros de sua vida, quando o repórter meteu o microfone na sua boca para falar para ela assim: o que você acha que nós estamos precisando nesse tempo de violência? O filho estava sendo enterrado, estava debaixo da areia, assassinado por um marginal. O que você acha que nós precisamos fazer? É mais policiamento? Você acha que tem que ser mais um extensivo policiamento e tal e tal? Ela fala assim: não, essas pessoas precisam de Jesus, porque quem tem Jesus não mata. Irmãos, quando eu ouvi aquilo, a minha perna ficou até meio bamba. Falei: meu Deus, de onde é que vem essa fé? Esse é o perfume que a gente tem que exalar. Quando alguém nos fere profundamente, nós não batemos de volta. Nós não agimos assim. Não é esse o DNA do povo de Deus. Nós não exalamos raiva, nós exalamos graça. Ah, mas eu não consigo perdoar, eu não consigo esquecer. Pois então entregue isso diante do altar do Senhor, porque Ele vai te fazer mudar. O tratamento dele é perfeito e definitivo. Não é fácil, porque mudar. Nós queremos ser o projeto mais confortável aos nossos próprios olhos. Mas o Senhor diz: você precisa ser transformado pela graça, para exalar o meu perfume e cumprir com as tarefas para que eu mandar você cumprir. Feche os seus olhos. Fique alguns instantes conversando com o Senhor. Há alguma coisa que você identifica como algo difícil? Senhor, essa é uma faceta do meu caráter difícil. Coloque-se diante do Senhor, mas fale, dê um nome. Eu preciso ser transformado pela sua graça, porque eu quero que as pessoas, através da minha vida, vejam a face de Cristo. Eu quero que a minha igreja, aqui na região da Rio Das, seja um farol da graça de Deus, através da minha vida. Converse com o Senhor. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim.
Senhor, nós sabemos que a graça foi de graça. Só que o preço que essa graça cobra de nós, muitas vezes, é o preço de termos que jogar o nosso orgulho no chão, mudar o nosso ponto de vista, deixar de pensar como pensamos e passarmos a pensar como Jesus, a perdoar e amar como Jesus fez, e a não julgarmos e fazermos um plano maravilhoso de salvação e comunhão que agrade aos nossos próprios olhos. Que cada dia mais a gente tenha honestidade para detectar qual é a faceta da nossa personalidade que precisa ser transformada por essa graça, para que através de nós as pessoas sintam o perfume de Jesus. Senhor, por favor, faz assim. Que o egoísmo que destrói a nossa sociedade seja inundado pela graça através da minha vida e da vida dos meus irmãos. Faz assim conosco em nome de Jesus, Senhor. Amém. Chamamos os presbíteros aqui à frente para nós passarmos ao momento da ceia. Enquanto os presbíteros estão vindo, eu quero dar um aviso a vocês. Nós estamos fazendo a ceia de uma forma que se encaixe nos padrões da vigilância sanitária, da saúde, do nosso tempo. Então, apenas uma pessoa, o diácono Márcio, foi escalado para lavar, né? Tudo que está sendo usado aqui, lavou a mão, calçou a luva e lavou tudo que for na parte de metal, os copinhos. Só ele cortou o pão, ele colocou o suco dentro dos copinhos. E agora os presbíteros já lhe passaram álcool na mão, vão calçar uma máscara, tá bom? E os presbíteros vão levar a ceia até a congregação. Eles vão distribuir um copo e um pão para cada um de vocês. Vocês vão precisar pegar dentro nem o suco, nem o pão, não vão precisar pegar nada, porque o presbítero já teve a mão higienizada, vai estar com a luvinha, ele vai entregar para você, tá bom? Pode sentar? Podem sentar? Isso para que você entenda a nossa preocupação com esse novo tempo que nós temos vivido, tá ok? Tá. Tem ali, eu passo ali. Eu vou pedir ao presbítero Eduardo para fazer oração, separando os elementos do uso comum e colocando à disposição do Senhor. Já está higienizado. Pela sua misericórdia e graça, Senhor, nós estamos, Senhor, nesse momento de Santa Ceia, Amém. No qual nós colocamos diante de Ti, Pai, as nossas faltas, nossos pecados, Senhor, que somente a Ti, Pai, é merecedor, Pai, de ouvi-las, porque muitas vezes o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. E o mal, Pai, prevalece, ó Pai, nos nossos corações e nas nossas vidas, Senhor. Dai-nos, Senhor, uma vida de unção, ó Pai. Uma vida de perseverança, Pai, em relação ao Senhor, Pai. Sabemos que os problemas, Senhor, eles virão. Mas a misericórdia e a paz do Senhor que prevalece nas nossas vidas, Senhor, é muito mais forte, Pai. Nós te adoramos por isso, Senhor. Nesse momento, Pai, nós te apresentamos o pão que representa o teu corpo, ó Pai, e o suco de uva, Senhor, que representa o teu sangue, Pai, que foi derramado na cruz do Calvário
para cada um de nós, Senhor. Para todos. Principalmente para nós, ó Pai, que estamos aqui. Porque nós te adoramos, nós te bendizemos, porque o Senhor é o Rei das nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos por tudo que o Senhor fez por nós, faz e há de fazer. Porque a misericórdia do Senhor toma conta das nossas vidas, toma conta das nossas famílias, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 17, o apóstolo Paulo dá a instrução a respeito da ceia do Senhor. Ele diz: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e não em parte creio, e eu em parte creio. Porém, até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor quem comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura em casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Errais a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. O apóstolo Paulo está dando um pito na igreja, porque eles estavam usando a ceia com outro propósito. Olha, eles estavam indo à ceia e cada um levava o seu farnel, como diz a mamãe, levava o seu farnel para que pudessem fazer uma ceia comunitária, para que todos pudessem cear juntos. Contudo, aqueles que mais tinham e mais levavam se fartavam, os que tinham menos ficavam com fome. E Paulo falou assim: cara, mas essa não é a visão do Senhor. A visão de Deus é de compartilhar, é da divisão comunitária. Então não faça isso. É importante que haja partidos entre vocês, para que a graça de Deus se manifeste àqueles que estão fracos da fé, e aqueles que estão mais fortes possam mostrar para eles. E forte não é o sentido de estar mais forte, não, mas estarem mais levados pela graça de Deus. Mostrem que isso não está certo. E o que é o certo? O certo é nós nos lembrarmos que isso aqui é um banquete. É para nós nos fartarmos ao redor da mesa. O banquete é um lugar, né? Eu estava brincando, né? Vai ter uma festa, o Lucas vai levar a gente vai comer e se fartar. E nós estamos aqui diante da mesa para comermos e nos fartarmos da graça de Deus. Nós estamos aqui para nos fartar da graça de Deus. E nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo que se não fosse a graça de Jesus, nós não teríamos chegado até aqui. Foi só a maravilhosa graça de Deus que nos escolheu, que nos conduz e nos prepara para o que há de vir. E ele fala a respeito dessa graça. A graça, ela é demonstrada no pão e no cálice.
simbolizada pelo sangue de Jesus e pelo corpo de Jesus. Jesus, na cruz, não demonstrou amor apenas. Se nós pregarmos só essa parte da cruz, nós estamos diminuindo ou deixando de fora o seu principal conteúdo. É bem verdade que ali Jesus demonstrou por mim e por você um amor que nós não conhecíamos e que nós não somos capazes de reproduzir, mas que temos que caminhar nessa direção. Amar os mais fracos, exalar amor por aqueles que não têm nada a nos oferecer. Mas a razão principal de Jesus ter ido àquela cruz foi aplacar a ira de Deus, que era para mim e para você. Se Jesus não tivesse ido à cruz, nosso destino seria a morte tenebrosa. Jesus foi à cruz não para servir de exemplo, ele foi para nos salvar. A cruz não é apenas um memorial que deve ser lembrado, mas que deve ser reproduzido. Nós vamos comer do pão e beber do cálice, e como orienta o apóstolo Paulo, vamos esperar uns pelos outros, mas nos lembrando que foi essa graça preciosa que fez de nós uma única família. Mas nós não podemos fazer dessa graça algo de menor valor. Nós não podemos fazer da ceia como aqueles irmãos faziam naquela época, dar um outro significado e nos juntarmos ao redor da mesa, simplesmente porque a ceia eu tenho que comer do pão e beber do cálice. Porque é um compromisso que eu tenho que fazer. Porque se eu não tomar ceia, eu não vou caminhar com Deus. Não, entenda o significado do pão e do vinho. A teologia diz que isso aqui é um meio de graça. O pão continua sendo pão e o suco continua sendo suco, mas a lembrança me une com o Senhor Jesus, e essa união me purifica de todos os meus pecados e me prepara para uma vida que só Ele tem para me dar. Contudo, há muitos que tomam a ceia do Senhor indignamente. Diz o texto: mergulhe no seu coração. Essa é uma caminhada que só você pode fazer. O que há em nós que não agrada o caráter de Jesus Cristo? Coloque-se diante de Deus, peça perdão e coma do pão e beba do cálice. Nós vamos distribuir a ceia, lembrando que a ceia, ela não é presbiteriana, ela é ceia do Senhor. Se você é um irmão nosso, já fez a sua pública profissão de fé numa igreja cristã reformada, uma igreja cristã, um irmão nosso em Cristo, né? Não precisa ser reformado, uma igreja pentecostal também é bem-vindo. Eu vou te convidar a fazer parte, a tomar parte nesse momento da ceia do Senhor. Só vou pedir, como nós lemos no texto, que você espere para cearmos todos juntos. Nessa hora, quando juntos em perfeita comunhão, eis aqui estão o vinho e o pão, meu corpo e sangue representam assim. O pão é meu corpo morto por vós, comer
vinho bebei, é o sangue que dei, foi para o mundo perdoar. Lembrai de mim, lembrai de mim, tudo que falei e fiz por vós. Tomai do pão e comei, e do vinho bebei. Lembrai de mim, lembrai de mim, tudo que falei e fiz por vós. Sim, lembrai do meu sofrer. Lembrai de mim, lembrai de mim, tudo que falei e fiz por vós. Tomai do pão e comei, e do vinho bebei. Lembrai de mim, lembrai de mim, tudo que falei e fiz por vós. Sim, lembrai do meu sofrer. Chame o corpo que é dado por vós, comei dele todos. Chame o corpo que é dado por vós, comei dele todos. Chame o corpo que é dado por vós, comei dele todos. Este é o meu corpo, dado em favor de vós. Comei dele todos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa nesta manhã, Deus, para participar da Santa Ceia, meu Pai. Te pedimos, Pai, que o Senhor esteja sondando a nossa alma, Senhor, e esvaziando o nosso coração das nossas ideias, dos Oh, nossos Deus, faz desejos, assim. das nossas vontades, Senhor, e o enchendo com a Tua palavra, Deus, Amém. com a Tua vontade, para que possamos ser luz e sal na vida daqueles que não te conhecem, ó Deus. Amém, Deus. Nos dá coragem para isso, nos encoraja, nos dá intrepidez para que possamos seguir o Teu exemplo Amém. e fazer diferença na vida daqueles que não te conhecem. Por favor, faz isso, ó Deus. Faz isso comigo e com meus irmãos. Amém. Nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. De igual modo, depois de haver ceado, tomou Jesus o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança. Bebei dele todos, diz o Senhor. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de sermos chamados e nos assentarmos à mesa com o Senhor. Obrigado pelo pão que representa a comunhão com teu corpo, Senhor.
Obrigado pelo suco de uva, Pai, que representa o Teu sangue, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreendermos a importância desse momento de tamanho privilégio e responsabilidade a qual chegou até nós, Senhor Deus, pela graça do Senhor. Aleluia. Abençoa a Tua igreja, que sejamos fortalecidos em Ti, que possamos, Pai, não apenas nesse momento, mas no decorrer desses dias, meditarmos e refletirmos da importância, Senhor Deus, da comunhão com o Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Edifica-nos, Senhor. Guarda-nos em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé. Lembrando que hoje, às 5h30, nós temos a nossa live de música. Botar aí, tem como botar ali? Às 5h30, nós temos a nossa live de música no YouTube, né? Você que está aqui, você que está nos assistindo, pode ver lá, né? Colocar Igreja Presbiteriana do Sinai no YouTube, que você vai achar esse casal lindo, né? A menina é linda, o casal é agradável. Vocês vão lá às 5h30 da tarde, vão ser profundamente abençoados pela Arina e pelo Felipe. E às 6h15 nós temos a nossa escola dominical, né? Ela vai, o link da escola dominical vai tanto pelo nosso grupo do WhatsApp quanto pelo Facebook. Você que está nos assistindo, se quiser, né, assistir a aula conosco, você é muito bem-vindo. Começa às 6h15 e nós estamos no capítulo 7 do livro de Romanos, ok? Vamos ser despedidos com a graça do Senhor. Gente querida, que a graça de Jesus, graça, superabundante graça, seja o perfume em nossas vidas, que essa graça esteja comigo e com você. Que o amor de Deus, o Pai bondoso, que tem um plano de redenção da humanidade através da minha e da sua vida, e que o Espírito Santo, que há de transformar a nossa personalidade, nos fazer pessoas como Jesus, faça de mim e de você o Israel de Deus aonde Ele nos levar. Que seja assim comigo e com você e com todo o povo do Senhor hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.
ficar sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.